O país era um grotão isolado do resto do mundo e se destacava pelo futebol, pelo carnaval, pelos ridículos tiranos e pelas mulatas do Sargentelli. Imaginem esse país marginalizado, pobre e ignorante realizando um dos maiores festivais de música do mundo. Em 1985, o empresário Roberto Medina resolveu realizar o Rock in Rio, um evento que mudou o cenário musical do Brasil e do mundo. Em 40 anos de história, muitas histórias míticas compõem o arco-íris do festival icônico, que colocou as terras tupiniquins no mapa das grandes celebridades internacionais e contou tanto com apresentações desastrosas como com performances históricas e catárticas. O Tio da Letra vai imergir nesse festival dos festivais de rock e da história nesse segundo episódio de 2025. – 26 de janeiro de 1980, 20 horas e 53 minutos. A chuva que castigava o gramado do Estádio Municipal Mário Filho, na cidade do Rio de Janeiro, resolve dar trégua. O crooner de standards norte-americano, sob a alcunha de The Voice, ou A Voz, sobe as escadas que levaram grandes e outros nem tanto jogadores de futebol, do vestiário, nessa noite transformado em camarins, até o campo, digo, o palco, para uma apresentação que mudaria a história dos festivais de músicas do mundo. Francis Albert Sinatra, ou simplesmente Frank Sinatra, fez a chuva parar, permitindo que 175 mil fãs presentes no estádio do Maracanã devorassem in loco seu ídolo. Mas um ouvinte pergunta, que raios esse cantor de música popular norte-americana tem com o nosso controverso festival de rock no Rio? Pois bem, a voz e os olhos azuis do norte-americano atraíram não só uma legião de fãs em seus shows na terra de Veracruz, como encheu os bolsos e as ideias do produtor carioca Roberto Medina, dono da agência Artplan. Foi o ponto de partida para algo que ia além de um simples evento. Foi a faísca de um sonho grandioso, um projeto que capturava o espírito de uma nação em busca de liberdade. Após longos e sufocantes 21 anos sob o arbítrio da ditadura empresarial militar, o Brasil, especialmente a sua juventude, ansiava por um novo amanhecer, por um momento de celebração e redenção. A visão era clara: criar um festival monumental que ecoasse a mesma vibração de Woodstock, o lendário evento de 1969 que marcou uma geração inteira na pequena cidade de Bethel, New York. Woodstock reuniu 500 mil almas em busca de música, paz e conexão. Agora era a vez da América do Sul abraçar essa grandiosidade e mostrar ao mundo a sua voz e sua paixão. A ambição não era pequena: atrair 1,5 milhão de espectadores ao longo de 10 dias de pura magia musical. Os desafios eram inúmeros e colossais, desde encontrar patrocinadores dispostos a apostar nessa ideia audaciosa, até convencer os grandes nomes da música mundial a embarcarem rumo ao Brasil. Era uma empreitada que exigia mais do que planejamento. Exigia fé, coragem e uma boa dose de obstinação. Pois, no dia 11 de janeiro de 1985, há exatos 40 anos, Ney Matogrosso soltava sua afinadíssima voz cantando Desperta América do Sul, na recém-criada cidade do rock em Jacarepaguá, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, para um público estimado de 140 mil pessoas. Iniciava-se uma maratona de 10 dias, 31 atrações, sendo 15 nacionais, 16 internacionais, para 1.380.000 testemunhas. O mundo do showbiz nunca mais seria o mesmo. Então, caros amigos do Tio da Letra Podcast, nós vamos começar já com uma questão fundamental sobre este episódio, o episódio do Rock in Rio. Vamos perguntar para a nossa mesa ultra qualificada com o Fred e o André e comigo, qual é o legado do festival? O que esse festival deixou para o cenário da música brasileira? A ideia de cidade do rock, foi uma ideia muito inovadora para a época e isso continua. Hoje você vê que o Rock in Rio é uma cidade mesmo, com vários palcos, várias atrações. O Rock in Rio ele é internacional, ele tem
edições no Brasil, edições em Portugal, ele é conhecido no mundo inteiro, e a gente vê, eu não sei se isso foi influência do Rock in Rio, mas a gente vê que os outros festivais seguem esse modelo de cidade, de uma imersão no próprio festival. Boa noite, Júlio. Boa noite, André. É isso aí, André. Eu vou contigo nessa. O grande legado do festival é o festival em si, né? Essa popularização desses mega festivais e a questão disso estar difundido. E hoje a gente tem vários festivais no mundo aí que tem essa visão, né? Que tem esse mesmo formato. Não obstante isso, naquele ano de 85, o Rock in Rio ajudou também com que as bandas brasileiras ganhassem uma grande vitrine, né? E passasse a ter uma procura por esse mercado, e houve um boom do rock nacional a partir de 85. Ele já vinha com Barão Vermelho lá em 81, 82, né? E a partir de 85 você vê o nascimento não, as bandas até já existiam, mas você vê a popularização e a divulgação de bandas como o Ira, como o Paralamas também já vinha, o Legião Urbana nasceu um ano antes para a grande mídia, mas praticamente ganhou mais espaço, o Traje a Rigor e toda aquela horda, né, de bandas nacionais, e fez com que, na verdade, o Brasil até saísse de uma música agro, né, que infelizmente agora tá muito na moda, mas o rock ganhou espaço no Brasil a partir do festival. Eu acho que esse é um grande legado que o festival traz também para os dias de hoje. Fred, o Herbert Viana, ele deu um esculacho na plateia. Era o Rock in Rio, claro, tinham muitas bandas de metal, e na época os metaleiros, né, a mídia assim chamava, eles não gostavam, eles começaram a atacar objetos no Eduardo Duzec, começaram a atacar objetos em algumas bandas. O Herbert Viana disse uma coisa muito legal, ele disse assim: gente, esse Rock in Rio, isso que vocês estão vendo aqui, muito também é por causa das bandas nacionais. As bandas nacionais criaram um público, e esse público veio para cá assistir a gente. Tem um público das bandas internacionais, mas também tem um público que veio aqui assistir a gente. Então é verdade, esse legado, além desse modelo de festival, também projeta as bandas nacionais para bandas de importância, bandas que têm uma expressão não só nacional, mas uma expressão internacional também. As bandas nacionais ganharam projeção na Argentina, na América Latina. Apesar do festival ser uma coisa fantástica, em 85 ser uma coisa inédita, ele não deixou de ter grandes polêmicas, né? Vocês gostariam de comentar algumas dessas polêmicas? Eu acho que a primeira polêmica é essa. O Medina, o nome era Rock in Rio, claro, mas ele trouxe, eu acho que isso é uma inovação. Ele traz outros estilos, além do rock. E aí, é claro que essas bandas que destoavam um pouco das bandas de rock and roll, principalmente em noites em que bandas de heavy metal iam tocar. Poxa, você teve, por exemplo, AC/DC tocando, você teve Ozzy Osbourne. Então, essas bandas foram hostilizadas. Então, acho que a primeira polêmica é essa, né? É esse confronto entre os headbangers, o pessoal que gostava de metal, e as bandas que não eram tão rock and roll assim, essa coisa de tacar objeto. A mídia explorou muito isso, e houve o Herbert Viana mesmo dando esculacho na galera no palco. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que pontuar. Isso não tem como a gente passar pela tangente e não falar disso. Teve uma grande polêmica também aí, André, que diz respeito à organização e ao espaço do festival, né? O governador do Rio de Janeiro, à época, era o Leonel Brizola, né? E ele foi muito resistente à execução e à construção, né? À montagem da tal cidade do rock, né? Nos modos que ela foi feita.
E ele exigiu, né, que após o festival, o Medina, a organização, né, tratasse de desmontar tudo que tivesse sido feito. E se não fosse a filha do Brizola insistir muito com o pai, provavelmente o evento sequer teria sido, teria acontecido, né? Essa também é uma grande polêmica aí que envolve o Rock in Rio e que merece ser pautada também. Fred, você me fez lembrar aquela frase: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim. Essa aí é do Chico Buarque, né? Exatamente. Pro Arrastas do Médici, é isso? Isso, exatamente. Agora, gente, também tem a coisa das bandas que inicialmente foram anunciadas e que não participaram do primeiro Rock in Rio, né, cara? Ô, Júlio, antes de falar disso, eu queria também fazer uma pontinha aí nesse comentário, que, na verdade, cara, o Tancredo Neves deu um ultimato no então governador do Rio, Leonel Brizola. Ele disse assim: ou você faz, ou você vai ver o que vai acontecer. E rapidinho obedeceu. Cara, o nosso, querido Tancredo Neves, um símbolo da redemocratização naquela época, foi ele, cara, que falou assim: olha, faça, cumpra-se. E aí cumpriu-se, cara. Isso é muito interessante. Fred, quem é Tancredo Neves para um público bem mais novo que a gente que não conhece? Para quem não conhece, Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil eleito após aqueles 21 terríveis anos de ditadura militar. Foi eleito pelo colégio eleitoral, né? Não foi eleito pelo voto direto, no dia 15 de janeiro de 1985, se não estou enganado, inclusive enquanto o Festival Rock in Rio acontecia, cuja anunciação se deu na voz de Cazuza durante o show do Barão Vermelho. Quem quer mais detalhes ou quer ver um vislumbre do que foi a ditadura, ou de como operava a ditadura, a gente aqui recomenda o filme Ainda Estou Aqui, que vai concorrer a 3 categorias do Oscar. O show do Barão Vermelho, para mim, um dos melhores shows do Rock in Rio. Não é o melhor show das bandas nacionais, mas um dos melhores shows do Rock in Rio. E Cazuza cantando Pro Dia Nascer Feliz e dizendo: olha, amanhã nós vamos acordar numa democracia. Emocionante, é um dos momentos mais emocionantes do Rock in Rio. Lindo, todo mundo segurando bandeira do Brasil, todo mundo feliz, cara, que coisa linda. Numa época em que você podia segurar a bandeira do Brasil sem ter outras conotações, né? Exato. Julião, ainda no campo das grandes polêmicas aí, né? É importante destacar que dentro do line-up do festival, né, das bandas que foram selecionadas ali e contratadas para o show, inicialmente o Medina tinha tinha negociado a presença dos Pretenders, né? Sim. Que infelizmente ou felizmente para a Chrissie Hynde, ela se descobriu grávida e não pôde vir para o festival. O Man at Work, isso é uma pena, porque o Man at Work em 85 estava no auge, uma excelente banda aí do rock australiano, com sucessos assim imortais assim na música pop. Infelizmente, naquele período ali eles vieram a se separar e a banda acabou não vindo, né? Sim. E o Def Leppard, que estava aí envolto nas gravações do álbum Hysteria, né? E que estava com as gravações atrasadas, não puderam vir também. Mas eles foram substituídos por nomes de peso, né? O B-52s, que também ali no início dos anos 80 gozava de bastante prestígio. O Rod Stewart já com carreira consolidada aí desde o Small Faces, lá do Faces, aliás, dos anos 70, né? E o Whitesnake, que para o Brasil ainda estava um pouco desconhecido, vinha crescendo e a partir do Rock in Rio ganhou uma expressão internacional mais consolidada. Então, só para deixar claro, Pretenders, Man at Work, Def Leppard não puderam vir, então saem Pretenders, Man at Work e Def Leppard e entram B-52s, Rod Stewart e Whitesnake. O Whitesnake, por sinal, cujo vocalista teve um papel super importante nesse Rock in Rio, não é, André?
Poxa, o David Coverdale, ele ficou maluco pelo Rio de Janeiro. Ele conheceu a banda Roupa Nova, fez um freela para um comercial da Hollywood. Roupa Nova tocando e ele cantando. Pessoal que está ouvindo a gente, procurem lá no YouTube David Coverdale com Roupa Nova. É incrível, cara, incrível, assim. Legal. E teve a questão do Queen, né, André? Ou Fred, não sei. Parece que o Queen teve também uma importância muito grande nesse primeiro Rock in Rio. A apresentação do Queen é tida, né, por muitos, por nós nem tanto, porque o André falou que a melhor foi a do Barão Vermelho, mas a apresentação do Queen é tida como a maior apresentação do Queen na sua carreira internacional, na sua carreira, né? Apesar de que em Wembley em 86 também foi muito marcante, rendendo aí até um disco e um especial, um vídeo, né? Sim. Sobre o show, mas a apresentação do Queen no Rock in Rio, ela foi extremamente marcante, com aquela questão do público cantando junto, o Freddie Mercury conduzindo a plateia, mas teve uma questão também que é de estrutura, né? O palco foi estruturado para o Queen com muitos elementos da própria entourage, né? Da própria turnê do Queen lá, que foi compartilhada com outras bandas. Então, algumas partes, quando o Queen não tocava, eram guardadas, escondidas, mas muita coisa foi utilizada pelos outros artistas também, porque a estrutura não era fácil de ser montada e desmontada, né? Então ela acabou sendo montada, mantida, e foi utilizada aí por outros artistas também. E André, e também nós tivemos essa polêmica do uso da aparelhagem, ou que as bandas brasileiras usaram uma aparelhagem e as bandas gringas usaram outra. Conta essa história aí. Sim, é verdade. As bandas gringas, acho que durante muito tempo isso aconteceu. As bandas gringas, elas traziam aparelhagem, eles tinham uma aparelhagem que aqui no Brasil ainda as bandas nacionais não tinham acesso. Então as bandas nacionais, elas tocavam com aparelhagem com um volume menor. O volume, a projeção do som era menor. Então, isso, de uma forma ou de outra, atrapalhava. E, Fred, só uma curiosidade, mas parece que tem alguma coisa envolvendo Ozzy Osbourne, cara? Conta essa história, meu. Então, Júlio, o Ozzy, num show em Des Moines, no Iowa, né, em 82, se confundiu, né, com um morcego jogado no palco, o qual ele achou que era um brinquedo, deu uma dentada no bicho. Peraí, Fred. Jogaram um morcego de verdade no palco? Isso, então. Jogaram um morcego no palco, o Ozzy, acreditando ser um brinquedo, foi lá e deu-lhe uma dentada no animal. E acabou descobrindo que aquilo era um morcego de verdade, né? Quando ele sentiu o sangue escorrer pelo seu rosto, o corpo, saiu correndo, teve que ser atendido, né? Tomar as medicações todas. E isso fez com que se criasse no rock e na história da música esse grande mito, né? De que o Ozzy teria comido um morcego. Na verdade, não é um mito, é um fato. Ele, de fato, mutilou o animal lá, né? E o Medina, com medo de que isso se tornasse uma parte do show do Ozzy, proibiu em contrato que ele fizesse isso novamente num show. Então, no contrato do Ozzy Osbourne com o Roberto Medina e a organização do Rock in Rio, constava escrito lá que ele não poderia comer um morcego no palco. Ozzy Osbourne can't eat a bat, é isso? Exatamente, é isso. Don't bite the bat. Gente, outra coisa também aqui que parece que ficou uma lenda, né? No Rock in Rio, a história do sino do AC/DC. Quem poderia falar sobre isso? Então, Júlio, o que acontece? O AC/DC, ele tinha lançado há pouco tempo atrás em relação a 85, né? Ele tinha lançado o álbum Hells Bells, né? Sim. E na execução dessa música, eles utilizavam um sino, uma réplica de um sino de verdade, de ferro, né? Para fazer aquele efeito do toque do sino, tudo, né? Porém, não era uma réplica, era um sino mesmo. Isso, era um sino, era um sino isso, exatamente, um sino.
Só que o peso do equipamento impediu que ele fosse reproduzido no palco do Rock in Rio. Então eles tiveram que utilizar uma réplica de gesso para poder simular ali o show e manter aquela coisa cênica da apresentação da banda também. É algo bastante curioso que aconteceu aí durante o Rock in Rio. Fred, podemos afirmar que o AC/DC aderiu ao jeitinho brasileiro. Exatamente, cara. Não tem como vir pro Brasil e não aderir, né, cara? Fantástico, cara. E também aqui tem uma coisa sobre o line-up do show, né, do festival, que é uma coisa que tem a ver com a Rádio Fluminense, que organizou a campanha aí de captando sugestões do público. Quem poderia falar sobre isso também? Antes de falar do line-up, eu queria também, dentro dessas curiosidades, falar do James Taylor. James Taylor, ele, poxa, o show dele foi um show maravilhoso. James Taylor tem aquele ritmo, né, mais tranquilo, mais calmo, mais introspectivo. O pessoal do Rock in Rio adorou o show foi maravilhoso. Ele também gostou muito da cidade e ele fez uma música para o Rio de Janeiro, por sinal linda, como das músicas que ele faz, né, que é Only a Dream in Rio. Essa música é linda, eu ouvi, né, fazendo as pesquisas, fiquei apaixonado pela música. Tem uma parte na música que tem um coral de pessoas cantando em português um samba. Quem que tocou no Rock in Rio? Então o Rock in Rio começou no dia 11 de janeiro de 1985 e o primeiro artista a tocar no Rock in Rio no mundo, na história, foi o nosso brasileirérrimo Ney Matogrosso. Apresentação histórica também do Ney Matogrosso. Né? Exatamente. Bom, Fred, já que você falou do Ney Matogrosso, de fato o show dele foi maravilhoso, mas o Ney Matogrosso também foi um dos artistas hostilizados pelos metaleiros. Os caras começaram a atacar ovo cozido no palco e ele não deixou barato, devolveu o ovo na cabeça dos caras, mas o show dele continuou e foi também um dos melhores shows que o Rock in Rio presenciou, né? Deixa eu entender uma coisa. O Ney Matogrosso levou umas ovadas do público e ele devolveu as ovadas. Devolveu, meteu o ovo na cabeça dos metaleiros lá sem dó, cara. Isso deveria ter sido gravado. Seria uma coisa histórica. Vai lá, Fred. Então, na sequência aqui das apresentações, vocês vão entender por que os metaleiros fizeram isso, né? Porque logo depois do Ney Matogrosso, nesse 11 de janeiro, uma sexta-feira, 11 de janeiro de 85, tocou Erasmo Carlos, depois Pepeu Gomes e Baby Consuelo, depois o Def Leppard, o Iron Maiden e o Queen fechando a noite. Então nós tivemos 3 brasileiros e 3 gringos aí do metal, né? O Queen não é tão metal assim, é mais um hard rock, mas acho que a presença do público que esperava pelo Iron Maiden, infelizmente causou esse contratempo aí com o Ney Matogrosso. Fred, tem mais um pitaquinho, uma outra curiosidade. O Pepeu o Pepeu ia tocar, Pepeu e Baby Consuelo na época, e o Erasmo também. O Erasmo viu o público esperto, falou para o Pepeu: gente, essa galera aí do metal é melhor a gente tocar um rock and roll, mas um rock and roll. O Pepeu e a Baby, eles mudaram o repertório na hora ali. Eles mudaram o arranjo. O Pepeu toca muito, mudou o arranjo, colocou um negócio mais rock and roll na hora, cara. Show de bola, hein? Erasmo Carlos, cara foda. Erasmo Carlos é um monstro, né, cara? Nossa, infelizmente a gente perdeu ele recentemente. É uma grande perda pra música mesmo. História incrível, gente. Incrível. Aí, meus amigos, no dia 12 de janeiro de 1985, num sábado, abre a noite, o evento Ivan Lins, seguido por Elba Ramalho, Gilberto Gil, Al Jarreau, James Taylor, que já foi citado aqui pelo nosso amigo André, e por George Benson. Então foi uma noite mais... Dá pra ver aqui que a noite ela tá mais pra um MPB soul, né? Com a presença ali também do folk do James Taylor, o soul do Al Jarreau, George Benson também.
Então foi uma noite assim que não teve muito rock, não. Foi o momento não rock do Rock in Rio, assim, né? Cara, é um momento não rock, mas é um momento incrível, né, cara? Porque esses nomes que você citou aí, pelo amor de Deus, né, cara? Já valeriam muito ingresso, né? Com certeza. No domingo, dia 13 de janeiro, entraram Paralamas, Lulu, Blitz, Nina Hagen, The Go-Go's e o Rod Stewart. Caraca, cara. Na segunda-feira, dia 14 de janeiro, entra Moraes Moreira, Alceu Valença, James Taylor e George Benson de novo repetindo seus shows aí. De novo a gente vê aí a questão de uma coisa mais folk, MPB, soul, misturada aí. O show do Alceu Valença deve ter sido fantástico, né? Do Moraes Moreira também, mas eu particularmente sou um fã do Moraes Moreira, do Alceu Valença aí. Acho que deve ter sido muito bom ter visto esse show. Cara, incrível, né, meu? Aí vamos lá, rapidinho, só para a gente não perder muito tempo. Sim. Então, na terça-feira, dia 15, Kid Abelha, Eduardo Duzec, Barão Vermelho, no famoso dia 15 de janeiro, e o Barão Vermelho anunciando, então, aí a eleição do nosso primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura. Na sequência veio o Scorpions e o AC/DC batendo um martelo fictício num sino de gesso. Dia 16 de janeiro, Paralamas do Sucesso voltam ao palco, Moraes Moreira volta também, o Ozzy Osbourne numa dieta de low bat, Rod Stewart de novo, e a nossa querida, maravilhosa roqueira, mãe do nosso rock and roll, Rita Lee. Fantástico. Dia 17 de janeiro volta ao Alceu Valença, Elba Ramalho, o Al Jarreau volta também, e aí a gente fecha, né, cara? Aí é pro coração explodir, meu, com o nosso querido Yes, lá fazendo um show apoteótico. 18 de janeiro, Kid Abelha, Eduardo Duzec, Lulu Santos, Go-Go's, B-52s e mais uma apresentação do Queen. 19 de janeiro, Pepeu e Baby Consuelo, Erasmo Carlos de novo, Whitesnake e nosso amigo Ozzy Osbourne, de novo aí, sem poder comer o seu morceguinho, Scorpions e AC/DC de novo. 20 de janeiro, última noite do show, né, do festival, Barão Vermelho, Gilberto Gil, Blitz, Nina Hagen, B-52s e fechando o festival de 1985, o Yes. Cara, como eu queria ter visto a Nina Hagen e o Yes, cara. Eu acho que... Nossa, mas já além dos outros, de todos os outros. E que sequência, né, cara? Você vem da Nina Hagen e vem a Nina Hagen, que é uma mulher que tem uma voz gutural, quase masculina, para entrar um John Anderson com uma voz fina, né? Uma voz alta, né? Quase feminina e trazendo uma mescla aí muito, muito, muito bacana, né, cara? Muito louco, né? Que semana deve ter sido essa, Fred? O Júlio tinha falado da questão do line-up e a relação da Rádio Fluminense, né? A Rádio Fluminense, ela foi uma rádio que praticamente não, foi a primeira rádio que teve uma programação 100% voltada para o rock and roll no Brasil. Ela foi fundada não, na verdade ela foi um programa, né? Foi uma ideia de um jornalista de comprar, de mudar a programação de uma rádio que já existia e criou essa programação 100% rock and roll. E durante o processo de arregimentação, né, de produção do festival, o Medina chamou eles e falou, olha, como vocês estão envolvidos com o rock e tal, vocês poderiam ajudar a gente a definir o que o público gostaria de ouvir, o que seria interessante trazer de rock and roll para o Brasil. Vale lembrar que até 85, apesar de já haver um público de rock no Brasil muito grande, mas ainda era muito incipiente para uma população maior, para a grande massa, né, de público. Então, a Rádio Fluminense captou essas sugestões do público, fez todo um trabalho de divulgação e de captação dessas informações. O trabalho foi muito bom, Medina adorou, usou muito desse trabalho, porém, na hora de fechar a exclusividade da promoção do evento, o Medina não deu essa exclusividade para a rádio. E isso é interessante porque no filme Aumenta Que é Rock,
que é o filme que conta a história da Rádio Fluminense, também conhecida como a Rádio Maldita, conta muito legal essa história de que no primeiro dia eles mandaram jornalistas, né, mandou representantes lá da rádio para o evento, e a partir de um orelhão eles ficavam divulgando as bandas que estavam no palco e fazendo até a radiodifusão do show. Imagina a qualidade do som que saía no rádio da pessoa que estava ouvindo, sintonizado na Rádio Fluminense naquele momento. Gente, então aqui mais uma polêmica, que é a polêmica quem não se apresentou e deveria ter se apresentado. Então a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Cada um de nós três vai escolher uma banda nacional e uma banda internacional que acha que deveria ter participado do Rock in Rio. Quem começa aí? Bom, eu começo. Eu vou mais para o lado punk. Eu vou Plebe Rude e Ramones, cara. Plebe Rude e Ramones. Puta, nossa, verdade. Ramones, se tivesse vindo, teria sido fantástico mesmo, hein? Vai lá, Fred, suas duas bandas, cara. E por que das duas bandas? Olha, eu vou então levar a cabo aí o rock do Rock in Rio mesmo, né? Eu acredito que o Motorhead poderia ter causado assim um impacto fantástico, que seria a primeira vez deles aqui no Brasil. E assim, há 40 anos atrás, os caras estavam voando, né? Eles nascem ali no final dos anos 70, né? No início dos anos 80, então em 85 eles estavam ali na crista da onda, o Leme estava voando mesmo. Eu acho que teria sido fantástico o Motorhead. Eu acredito que em 85, as bandas que a gente tem hoje como famosas, como o André citou, Legião Urbana, Titãs, estavam muito no começo. Legião Urbana, inclusive, esse ano faz 40 anos do lançamento do primeiro disco, né? Então, não tinha ainda um apelo que justificasse, né? Então, eu acho que de artista brasileiro que poderia ter ido na década de 80, assim... Pô, foi Alceu Valença, né? Foi uns caras bons. Eu não me vem agora um artista brasileiro. O Tim Maia. Não, com certeza, o Tim Maia. O Tim Maia, com certeza, é um nome. Só que aí tem um detalhe: teria que ver se ele iria, né? Uhum. Ele poderia até ser contratado, mas teria que ver se ele iria pro show. Se ele fosse, se ele concluiria a apresentação dele, né? O Medina na época chegou a ser questionado sobre a presença dele lá ou não, e ele mesmo falou que foi um erro não ter procurado ele, mas acho que, apesar dele não ter dito, né, essa fama de fujão do Tim Maia meio que afastou o Tim Maia do palco mesmo. Pô, show de bola. As minhas duas bandas, pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que a Legião Urbana poderia ter se apresentado. Eu acho que seria uma coisa histórica, assim. Eu acho que seria um grande evento, assim, no Rock and Roll, ir para a Legião Urbana, que explodiria alguns meses depois. E vocês vão me massacrar, mas eu acho que o U2 merecia ter se apresentado no Rock in Rio de 85. Mas por que te massacraríamos por isso, cara? U2 é uma banda... Não, U2 é uma banda sacramentada já no contexto do pop rock. Eu acho que ela tem teria total espaço para tocar no Rock in Rio daqui de 85 tranquilamente. Eu acho, inclusive porque em 86, ele, ao lançar The Joshua Tree, né, o grande álbum dele que os fez explodir assim no mundo, ele consagrou a banda, mas em 85 ele tinha já uma discografia bastante interessante. E o U2 nunca se apresentou no Rock in Rio, em nenhuma edição. Nenhuma edição. Pô, interessante isso, hein? E a Legião Urbana ficaria o registro histórico, até porque a banda acabou, né, e tal, o Renato Russo morreu. Então, se a gente tivesse uma gravação do Rock in Rio da Legião Urbana, eu tenho a impressão que seria uma coisa, um documento histórico, assim. Essas minhas duas bandas. Eu concordo. Eu voto contigo. E agora, cara, uma outra questão que é: qual é a importância do festival hoje? Essa é dose, hein, cara? Quem vai falar aí? O Rock in Rio, se a gente for projetar o Rock in Rio para o futuro, eu penso que ele tem
uma longa vida, porque ele já tem uma estrutura, ele já é uma marca. A gente falou aqui no ano passado sobre o declínio desses grandes festivais. Não lembro se a gente falou do Rock in Rio. Alguns festivais andam meio que cambaleando, andam com problemas para conseguir gerenciar toda essa produção, toda essa grana que se gasta com festivais, inclusive em montar line-up. O Rock in Rio não ficou um festival meio saudosista? Saudosista, talvez quem foi lá no Rock in Rio de 85, que é histórico, mas já dizia o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, então as coisas mudam. Eu acho que quem vai para o Rock in Rio sempre volta com uma boa impressão do festival. Deixa eu entrar nessa discussão só para complementar, que o André falou exatamente o que eu estava pensando, né? E com base no teu questionamento, Júlio. É que, na verdade, nós estamos falando de um festival que nasceu lá em 1985. Sim. Nós estamos falando de outro mundo. Era outro mundo em 1985. Sim. Em 1985, a gente não tinha as comunicações que a gente tem hoje, a gente não tinha a informatização e a digitização que a gente tem hoje, né? A gente tinha um mundo, apesar de já muito industrializado, tal, mas a gente ainda vivia uma época quase que feudal em relação ao que a gente vive hoje, né? É muito analógico, né? Era um mundo basicamente analógico, com algumas evoluções, né? Então, depois de 40 anos, o festival, eu acredito que a organização do festival teve a capacidade de atualizar o Rock in Rio para que ele não fosse uma má edição de si mesmo, entendeu? No ano passado, um dos grandes questionamentos que a gente fez no declínio dos grandes eventos era que esses eventos meio que perderam aquela característica de ser grandes eventos musicais para serem grandes eventos de entretenimento em geral, com tirolesa. O festival ele é muito mais do que música hoje, porque se ele tivesse ficado paralisado nisso, muito provavelmente ele já teria morrido como alguns festivais já morreram. E o Rock in Rio ele vem se renovando a cada ano. E outra coisa também, que é uma grande crítica da gente, né, em geral, que somos mais velhos, né, e crescemos lá a égide do rock and roll, que é a velha crítica de que o Rock in Rio traz artistas que não são de rock. Se o Rock in Rio, nas últimas 3 ou 4 edições, tivesse trazido só artistas de rock, muito provavelmente teria sucumbido e virado um evento de nicho, porque o rock, infelizmente, sozinho hoje não se paga, entendeu? Então, essa é uma verdade que a gente tem que... Essa é uma verdade que a gente tem que aceitar, infelizmente. Eu acho que essa questão do Rock in Rio é interessante, porque ele não é um festival que lança artista, ele não é um festival que tem um line-up conceitualmente fechado, assim, né? Ele é muito amplo nas suas escolhas de quem se apresenta, e ele tem se tornado muito mais, como se diz hoje em dia, muito mais uma experiência do que meramente shows de rock and roll seguidos ali nos palcos. Sim, então, sim. De repente, isso é uma coisa... A própria estruturação disso tudo faz com que ele se adapte muito bem aos tempos modernos. Não sei se você concorda. Eu acredito, é isso mesmo, e eu acrescento uma questão. O Rock in Rio ele virou uma marca tão forte que hoje a pessoa muitas pessoas que compram o ingresso para ir ao Rock in Rio, elas não estão indo ver o show da Lady Gaga, não estão indo ver o show da Ivete Sangalo, não estão indo ver o show do Chitãozinho e Chororó, elas estão indo pro Rock in Rio. Elas querem tirar uma selfie em frente lá um pórtico, lá um totem, escrito eu estou aqui, eu estive aqui, e voltar com um copo escrito eu estive lá, entendeu? A marca hoje está maior, bem maior do que os artistas que se apresentam e os equipamentos de entretenimento que ele dispõe, entendeu? É aquela coisa, então a gente até aceita o playback, né? Os cantores cantando em playback, não é isso? Ah, claro, a gente não aceita, mas quem vai lá, quem paga ingresso para ir lá, sinceramente não está muito preocupado com isso. Até porque
vamos parar para pensar que quem produz música eletrônica, por exemplo, até 90% do que está tocando tá setado, tá pré-setado, né? Eu queria fazer duas correções aí. Uhum. Na verdade, o Rock in Rio, ele lança artistas, sim. O palco Sunset, por exemplo, é um palco que traz artistas mais novos. O Rock in Rio, ele tem, dentro da cidade, ele tem palcos menores que trazem artistas brasileiros que estão começando agora, então ele lança esses artistas também. Legal. E outra coisa, a coisa do playback é uma coisa que a gente reclama, mas essa coisa de ter músicos auxiliando a banda no palco, por exemplo, é uma coisa muito natural em todos os estilos. No rock and roll, no sertanejo, você tem aquela banda de fundo. Você tem um guitarrista que está tocando atrás ali, que você não vê, e que o guitarrista às vezes está fazendo solo que o guitarrista da banda não consegue fazer. Então, essa coisa sempre existiu, não é novidade. Bom, amigos do podcast Estilo da Letra, chegamos ao final de mais um episódio, o nosso segundo episódio de 2025. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse episódio. É isso aí. Valeu! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.